Oh, quero convidar, primeiro, dar boa noite e dizer do meu imenso prazer conversar, poder dialogar, trocar ideias com você, governador Flávio Dino, que tem sido um governador muito atuante, né, no nosso país, tem se constituído uma liderança emergente importante das forças progressistas. Então, quero agradecer imensamente essa oportunidade de dialogar com você. Agradecer a todos que estão nos seguindo, mandar um abraço grande para o secretário de Assistência Social, Márcio do Maranhão, a Margarete Coutrin, quem eu parabenizo e cumprimento todos da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Assistência Social aí do Maranhão, o deputado Duarte, Elisa, que representa Nobre, e Andréa Lamarca representam Fonceias e Coegemas, né? A nossa Keilis, que também aqui representa o Coegemas. Então, agradecer a todos do meu gabinete que estão nos seguindo, todas as pessoas, e dizer, eu penso que nós vivemos, governador, um momento muito difícil no nosso país. Um mundo em que a gente vive três crises, o mundo inteiro vive três crises nesse momento. A pandemia, o isolamento social e uma crise econômica sem precedentes. Talvez a mais grave crise desde 1929. Né? É uma crise de hegemonia dos Estados Unidos e a ascensão da China. No Brasil, nós temos uma situação ainda mais grave. Acrescente-se a isso o desmonte das políticas públicas, né? Nós vivemos um momento de um governo ultraliberal, de um governo de tipo neofascista, né? que propagandeia o obscurantismo, o desmonte de qualquer política pública. É o governo Bolsonaro, que muito bem o senhor conhece e tem enfrentado com bastante coragem. E eu lhe pergunto, como é que o senhor avalia todo esse quadro conjuntural no Brasil? Boa noite, Cida. É um prazer falar contigo. Quero cumprimentar a você pela atuação como deputada desse estado tão querido, que é o estado da Paraíba. Nós temos uma relação muito próxima, porque dividimos a vinculação à região nordeste do nosso país. Eu sou admirador de muitos paraibanos, por todos homenageio o Celso Furtado e quero dizer da minha imensa alegria também de poder dialogar com o teu gabinete, os companheiros do PSB, da Paraíba, de outros partidos, claro, do meu próprio partido, do PCdoB, e aqueles que nos acompanham de modo geral, não só do Maranhão, da Paraíba, mas de outros estados também. Eu acho que a caracterização que você fez foi bem resumida, porém adequada. Essa esquina da história nos reservou esse entrecruzamento dessas crises multifacetadas a que você aludiu. Temos a dramaticidade do quadro econômico, uma vez que já vínhamos de uma base econômica fraca nos últimos anos, ou seja, indicadores já negativos antes da pandemia. É como se fosse um organismo debilitado que pegou mais uma grave enfermidade, é o que nós temos em termos econômicos. Gigantesco papel, portanto, das forças progressistas de garantirem realmente proteção de empresas, emprego, trabalho e renda, sobretudo para os mais pobres. Tivemos a grande conquista do auxílio emergencial, da renda básica, uma luta de muitos e de tantos. Por todos, homenageio o Eduardo Suplicy. Conseguimos essa conquista no Congresso, porém, ela é temporária. Então, temos um desafio econômico e não há dúvida que esse desafio também é político e institucional. Então, em primeiro lugar, enfrentamento ao coronavírus, garantir a saúde e a vida da população. Mas temos que olhar empresas, empregos, trabalho e renda e olhar a dimensão política e institucional, porque a gravidade dos fatos vai se ampliando. Dia a dia, agora mesmo, a revelação desta tenebrosa reunião governamental
nunca antes, seguramente, ocorrida na história brasileira. É uma espécie de conspiração em que a cúpula do governo federal se ocupa de instrumentalizar a Polícia Federal, segundo denúncias do Sérgio Moro, e também para desejar, vejam só, a prisão de ministros do Supremo, de governadores e de prefeitos. Sabe-se lá por qual motivo, a não ser delírios, apetites insaciáveis de poder. Então, a questão democrática também está gravemente posta à nossa frente. Então, realmente, uma conjuntura bastante difícil, desafiadora, em que nós precisamos estar unidos e movidos sempre pela esperança, pelo patriotismo e pelo desejo de servir a população, sobretudo os mais pobres e humildes, que necessitam da nossa presença junto a eles, junto à população mais pobre, para que a gente possa defender os excluídos e defender o Brasil. É verdade. Eu gostaria também de abordar um pouco o Nordeste, né? Eu tive a oportunidade de ser secretária aqui da área social por 8 anos. Tivemos avanços imensos nesses últimos anos em termos de indicadores sociais, de desenvolvimento dessa região. O Nordeste hoje, eu poderia dizer que evoluiu muito nos últimos anos, né? Você é um dos principais nomes nesse processo. Aqui na Paraíba nós também tivemos nomes grandes. Você pôde conviver com o ex-governador Ricardo Coutinho, que teve um papel fundamental no processo de desenvolvimento da Paraíba, mas, sobretudo, o papel de uma articulação do consórcio do Nordeste. Eu penso que esse consórcio tem tido um papel fundamental na resistência, mas, sobretudo, encontrar mecanismos de gestão e de combater o ataque que vem sendo interposto pelo governo federal para com o Nordeste. 6,3 milhões de pessoas a mais na completa miséria, né, na região Nordeste. Nós temos, bem antes da pandemia, o governo tratou de tirar mais de 1 milhão de famílias do Bolsa Família na região Nordeste. E eu lhe pergunto qual é a importância dessa articulação, desse consórcio, qual é a importância do Nordeste no cenário nacional, né? Porque a gente vê muito pessoas de outras regiões ressaltar a importância do Nordeste nesse momento, a resistência dos governadores, né? E o seu papel, principalmente, como essa liderança emergência. Como você analisa tudo isso? Cida, eu valorizo muito o diálogo, a união, como método de organização da vida. Nós sempre celebramos o fato de termos o direito às diferenças. E por isso mesmo precisamos ter um espírito democrático verdadeiro que faça com que nós compreendamos o que nos une em meio às legítimas diferenças partidárias, ideológicas, de gostos, de apetites, enfim. Mas nós temos que fazer com que as convergências, os consensos, sejam capazes de impulsionar transformações. O Consórcio Nordeste é uma demonstração disto. Como você menciona, é uma cooperação federativa horizontal que remonta, inclusive, às construções teóricas de Celso Furtado em torno da Sudene, como ele tematizou a questão regional como integrante no projeto nacional de desenvolvimento. Ou seja, não é um recorte, não é algo à parte, insulado, mas sim está no âmago do verdadeiro desenvolvimento, que só é desenvolvimento se for capaz de combater as desigualdades sociais e regionais. Este é o conceito hoje constitucional, está no artigo 3º da Constituição Federal. Então, essa articulação do Nordeste visa garantir o desenvolvimento do Brasil, não só a defesa dos nossos interesses legítimos, dos estados e da nossa região, mas defender o verdadeiro desenvolvimento brasileiro, que só vai ocorrer quando ele for para todos. É impossível uma pátria alcançar patamares mais altos de IDH, de qualidade de vida da população,
se isso for para pequenos grupos. E isso é muito importante remarcar, porque o que nós estamos vendo na hora presente, neste dia trágico, em que há exatamente 4 anos a ex-presidenta Dilma foi indevidamente alvo do afastamento em face daquele processo inconstitucional de impeachment, é que, a partir dali, se anulou essa visão de que desenvolvimento é combate à desigualdade, desenvolvimento tem que ser para todos. Por isso, acho que o Consórcio Nordeste tem esse papel hoje de referência, na medida em que possibilita a atualização da questão regional, da sua nobreza mesmo, até como uma questão acadêmica, teórica, mas também como vetor de organização política, em que você apresenta a luta para que haja investimentos públicos, obras estruturantes, políticas sociais no Nordeste, não por caridade, por benemerência, é direito. E direito não só dos nordestinos, é direito da nação brasileira. Ou seja, a questão do Nordeste interessa, obviamente, a nós, mas interessa quem mora no Acre ou no Rio Grande do Sul, porque nós estamos falando da identidade da nossa nação. Então, eu me dedico muito hoje a esses vários consórcios e, sobretudo, com muito carinho ao consórcio do Nordeste. Eu tenho certeza que o Nordeste tem muito a falar para o restante do país. Eu quero aqui também mandar um abraço para a Jucimere, para a Márcia Lopes, que estão lá assessorando o consórcio do Nordeste na área da assistência social. Sim, sim, é verdade. Por falar São nisso, pessoas muito boas. tem 2 políticas públicas que nesse processo de pandemia se destacaram. O Sistema Único de Saúde, o SUS, que eu reputo, e hoje é o dia do enfermeiro, né, desses valorosos guerreiros que estão na linha de frente do enfrentamento ao Covid, né? É uma política pública fundamental, o SUS. Se não fosse o SUS, estaríamos numa situação de tragédia ainda maior no país, mas o SUS faz parte do processo democrático brasileiro. Conquista, eu diria, do povo brasileiro ao lado do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. E nos últimos anos, essas 2 políticas, em função do teto de gasto, de todo o desmonte, da precarização das políticas sociais, da própria reforma da Previdência, de todo o processo que vem passando, tem enfrentado um desmonte grande em termos de financiamento, em termos de destruição dos aparelhos públicos que tem. Eu gostaria de lhe perguntar qual é a importância dessas 2 políticas e como podemos fortalecer tanto a assistência social como a saúde. E já aproveitando, lhe pergunto, eu sei que o Maranhão está enfrentando um momento muito difícil, um momento do completo isolamento, né? Os ataques são muito grandes. Quais são as medidas nessas 2 áreas que estão sendo tomadas? Como o senhor está resistindo tão bravamente a esse momento? Sempre com muita fé em Deus e muita convicção política daquilo que a gente representa. Você historia 2 políticas públicas que estão se revelando, como você sublinhou, essenciais nessa quadra histórica. E eu diria até que legados poderosos serão extraídos desse momento triste que a nação brasileira vive. Um desses legados é exatamente o reconhecimento desses sistemas de políticas públicas nacionalmente articuladas como garantidoras da cidadania. Lembremos que há 6 meses atrás havia vozes na política brasileira, inclusive no Congresso Nacional, no governo federal, defendendo o fim do SUS, do SUAS, a substituição por uma coisa que eles consideravam mais moderna, que seria o sistema de vouchers. Então, cada pessoa ia receber um voucher e, com isso, iria comprar serviços no mercado. Eu fico vendo a forma como essas coisas todas se dão hoje na prática no Brasil e fico prospectando a legião de milhares de pessoas que a essas alturas estariam com seus vouchers na mão sem conseguir comprar rigorosamente nada. Estariam morrendo na porta dos hospitais,
porque é um problema de lógica, é um problema de finalidade, de teleologia de cada atividade. O setor público tem um papel, o setor privado pode ter o seu papel, não discutimos isso, sobretudo na produção e na circulação de riqueza, jamais na distribuição. A distribuição justa, equânime, solidária da riqueza socialmente produzida não vai se dar jamais pela alocação via mercado, porque o mercado, pela sua natureza, é concentrador e excludente, dialeticamente. Ele concentra na mão de poucos e, portanto, exclui milhões. Então, a cidadania, as políticas públicas só podem se dar por intermédio da estruturação desses sistemas institucionais. Então, acho que o SUS, nesse momento, como você lembra do Dia da Enfermagem, Dia Internacional da Enfermagem, o SUAS também, no nosso caso, tem sido sempre valorizados ao máximo, no momento de muitas dificuldades, de graves constrangimentos fiscais, muita escassez de recurso público. Mas quando eu cheguei nesse estado para governar, em 2015, né, quando eu cheguei ao governo, nós não tínhamos um leito sequer de UTI na rede pública estadual fora de São Luís. Então, imaginemos um estado que é do tamanho da Itália, maior do que a Itália, que é o caso do Maranhão, 7 milhões de habitantes, 217 municípios, e só tínhamos UTI pública estadual na capital do Maranhão, que fica, como todos sabem, bem ao norte, literalmente dentro do mar, uma ilha. Então, ao sul, nós temos toda a parte continental do Maranhão, com a imensa maioria da população que não tinha acesso a um único leito de UTI da rede estadual. Então, nós ampliamos as políticas públicas todas, CRAs, CREAs, instituições de longa permanência para pessoas idosas que estão, nesse momento, sendo construídas, concluídas. Nós vamos inaugurar agora a Casa do Idoso na cidade de Imperatriz, que é como se fosse a nossa segunda maior cidade, como se fosse, creio, Campina Grande, aí na Paraíba, quer dizer, a segunda cidade de referência. Então, nós temos a construção de sistemas de segurança alimentar. Nós tínhamos 6 restaurantes populares, hoje temos 50 restaurantes populares, 25 mil refeições por dia. Então, nós ampliamos, de modo geral, os serviços públicos, ampliamos os leitos de UTI, como mencionei, abri 10 grandes hospitais. Então, um trabalho que vocês da Paraíba vêm vivenciando há mais tempo, porque houve os governos do Ricardo, agora o João. Então, você tem uma perspectiva mais longa de vários anos. Então, é como se nós tivéssemos, cronologicamente, alguns passos atrás. E, por isso, a gente precisa correr mais para garantir que nossos indicadores melhorem. Nós conseguimos melhorar muito o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. É um dos nossos orgulhos, porque nós saímos do 23º para o 13º lugar, então avançamos bastante, saímos, como eu digo sempre, da metade dos piores, entramos na metade dos melhores, e no tocante ao ensino médio, criei universidade, dobrei bolsa de pós-graduação, enfim, de um modo geral, um governo baseado nesse conceito de serviços públicos, SUS, SUAS, educação, garantir aquilo que a gente chama de Pacto Estadual pela Aprendizagem, que é o regime de colaboração com os municípios, um esforço grande, e sempre com pouco dinheiro, mas com muita vontade, né? Então, a vontade não consegue fazer tudo, né? Porque seria voluntarismo. Mas, por outro lado, sem a vontade nos faz transformação. Às vezes você tem as condições objetivas, no caso, as condições materiais, mas faltam as condições subjetivas. Então, a gente tem procurado compensar aqui a carência de meios materiais com muita vontade, com muita garra, muita determinação. Só para a gente finalizar, eu gostaria de mandar um abraço para todos os companheiros do PCdoB, Gregória Benari, que é uma lutadora aqui do seu partido, Agamenon, Simão, e eu sei que você foi do PCdoB. Fui dirigente do PCdoB. Eu sei. Gostaria muito, governador, de lhe perguntar, é possível a unidade das forças progressistas, unidade na luta, para que a gente possa tirar esse governo obscurantista e em colocar o progresso
o desenvolvimento econômico, um novo ciclo econômico, um novo ciclo onde as políticas públicas de proteção social sejam fortalecidas e estejam a serviço da população. Como a gente pode construir essa unidade na luta para dizer fora Bolsonaro por um novo projeto para o país? Em primeiro lugar, Cida, tendo coragem. Isso, enfrentar esses milicianos e nas ruas e nas redes, essas facções com as suas ramificações por atividades ilegais, atividades criminosas, exige muita coragem, muita determinação. Então, a população brasileira precisa disso, precisa ouvir vozes claras, nítidas, com muita energia. Eu acho que isso é papel das lideranças do campo progressista. Nós temos que ter muita contundência, muita incisividade, para exatamente mostrar que a gente não está intimidado com essas ameaças, com essas coisas violentas, fisicamente violentas e simbolicamente violentas. Como eu disse, nesses áudios, pelo menos é o que se especula na imprensa, nesses áudios que o Sérgio Moro revelou, há pessoas, ministros ou ministras, sei lá, dizendo que os governadores devem ser presos. Então, imagina o nível. Se eles dizem isso numa reunião que está sendo filmada e gravada, imagina o que são capazes de dizer e fazer numa reunião secreta. Eu morro de medo, nesse sentido, da especulação do que eles são capazes. Mas, obviamente, este receio não pode tolher a nossa ação política. Então, acho que a primeira coisa é coragem, determinação. A segunda é ter amplitude, ter humildade. Ninguém tem monopólio da verdade. Então, nenhuma força política do campo progressista democrático vai nos conduzir solitariamente. Isso é errado, porque nenhum processo de transformação pode acontecer desse modo individualista. Ele tem que ser um processo coletivo, construído mais horizontalmente quanto possível, com muita flexibilidade. Você compreender que você tem como liderança um papel, mas ao mesmo tempo você não é o dono da história, porque afinal ninguém é o dono da história sozinho, né? Então você tem que sempre partilhar, ter esse espírito de partilha autêntico. Portanto, é um aparente paradoxo, mas não é, são virtudes que se complementam. Coragem e humildade. Você tem que ter coragem para fazer combate político, mas humildade para abrir os braços e poder fazer as alianças necessárias. E, finalmente, destaco a importância de você ter as formulações adequadas a cada momento, no que se refere ao conteúdo e à forma. Conteúdo, um novo programa para o Brasil. A gente não pode fazer apenas o discurso saudosista. Claro que eu tenho saudade de tudo que fizemos, tudo aquilo que construímos em vários estados no Brasil, mas nós precisamos também ter uma dimensão prospectiva na nossa ação política. Não é apenas um discurso de cantar as glórias do passado. É preciso falar desse futuro concreto que nós queremos construir. No conteúdo, portanto, um novo programa. E na forma, entender que a cada conjuntura você tem um desafio, por isso você tem um arranjo de forças. Às vezes eu fico falando de frente ampla e aí companheiros e companheiras mais à esquerda dizem assim: Flávio, quer se misturar com esse pessoal da direita? Eu digo, a cada momento você precisa compor com as forças políticas necessárias ao enfrentamento da tarefa que está posta como a emergência nacional. Qual é a grande emergência hoje? Proteger a democracia. Defender a vida, combater o coronavírus, proteger a democracia. Então, você tem que fazer as frentes, que eu tenho chamado, Cida, da frente do bom senso. Então, a frente do bom senso é plural. Isso vai virar aliança eleitoral em 2022? Provavelmente não. Mas o fato de não haver aliança eleitoral em 2022, com setores mais liberais, etc., não invalida que façamos isto agora para evitar que o fascismo vença. Porque se o Bolsonaro puder, ele fecha o Congresso, fecha o Supremo e prende todo mundo. Se ele puder, ele vai fazer. A vontade dele é essa. Então, como ele tem essa vontade, é nosso papel não deixar ele executar essa vontade. E, para isso, a gente precisa ter amplitude para erguer a proteção necessária, de modo que é um momento desafiador, como disse bem no comecinho, cheio de dificuldades, cheio de trevas,
mas ao mesmo tempo há luz. Sempre há, o bem sempre vence o mal. E isso parece uma história de contos infantis, mas a gente tem que partir desse pressuposto. O bem vence o mal, vai vencer no Brasil. É verdade. E como diz o velho Guimarães Rosa, a vida esfria, esquenta, aperta, afrouxa, o que ela exige da gente é coragem. E eu tenho certeza que nós temos essa de sobra e vamos fazer com que esse projeto vingue no Brasil, que a gente construa dias de relações humanas mais justas, igualitárias, que abra caminho para que muitos jardins possam florescer em nosso país. Eu quero agradecer imensamente a esse diálogo que eu tive com você. Eu aposto muito nessa unidade e tenho certeza que seu papel será muito importante. Então, um abraço aí no seu coração, um abraço ao Maranhão, à Paraíba, a todos que estão nos assistindo, as nossas equipes aí que puderam tornar real essa nossa live. Cida, obrigado. E aí, quando passar tudo isso, a pandemia, a gente vai poder fazer nossas festas juninas, porque dizem que da Paraíba são as maiores, a gente diz no Maranhão que são as maiores, e a gente tem que aproveitar todas. Uma vez eu dei uma palestra na Paraíba, em Campina Grande, no período do São João, e pude acompanhar um pouco. E esse ano, lamentavelmente, pelo menos no caso do Maranhão, a gente vai ter que adiar, porque não há condições sanitárias de fazer festa, e nem seria adequado no momento tão triste da vida brasileira, mas mais adiante, com certeza, a gente se encontra para aproveitar um pouco o forró, a música e a cultura do povo da Paraíba, do povo do Maranhão. Obrigado, um abração, Cida. Um abraço. Tchau. Tchau.